Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! Adeus, ano velho, feliz ano novo, alô nação rubro-negra! Já desejando uma excelente virada, um excelente 2025 para todos vocês, amigos, amigas aqui do Coluna do Fla. Hoje uma live, um vídeo super importante, especial, a retrospectiva do Mengão 2024. 2024 acabando, já chegando aí com tudo, um ano maravilhoso que vai ser 2025. Eu tô com o mais querido do Coluna do Fla para tabelar, para analisar, para resenhar. E aí, meu querido poeta Túlio? Boa noite, Rafa Penido. Boa noite, nação. Produção aí, Leandro Martins. Estamos aí, né, para poder romper o ano de 2024 e entrar com tudo em 2025. Então, já desejando aí um grande ano para todo mundo, né? Grandes festas também aí. A galera deve, né, beber bastante, né, e aquela coisa toda, comemorar. Pá, moderação. Beba com moderação. Não solte bomba. Torcedor, né? Beba com moderação. Beba com moderação. Como eu não bebo, eu tô tranquilo, né? Então vamos que vamos, moderação, né? Moderação no cafezinho, moderação no salgadinho. No café, não tem. Churrascão. Sempre o cafezinho. É isso aí. Então, galera, estamos com a produção aqui do Leandro Martins, que preparou, né? Todas essas artes mês a mês com a retrospectiva do Flamengo no ano de 2024, né? E é isso, assim, a expectativa é que 2025 seja muito melhor. É o primeiro ano do Flamengo com o Mbappé na presidência. José Boto já chegou ontem largando o aço na coletiva, disse que não vai ninguém pro ninho do urubu, né? Quem não for do futebol não vai viajar mais, não vai ficar mais no mesmo hotel, não vai mais frequentar o CT. E essa foi apenas uma das muitas falas, falou sobre nomes, jogadores, né, que estão aí no mercado, Traoré, entre outros, né? É uma entrevista aí que já mostrou personalidade de cara ao novo diretor de futebol do Flamengo. Né? E ainda repercutindo tudo isso e olhando adiante, a gente tem que pensar também, né, no que foi 2024, aprender com os erros e aproveitar aquelas sementinhas boas que foram colocadas para que a gente possa fazer uma grande colheita em 2025. Em janeiro de 2024, o Flamengo fez pré-temporada nos Estados Unidos. Vocês vão de lembrar, né? Jogos ali contra o Philadelphia, enfim, partidas ali amistosas nos Estados Unidos. O Flamengo teve chegadas importantes como De La Cruz e Vinha. O De La Cruz com uma enorme expectativa e teve a sua estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, na Arena da Amazônia. Flamengo 4, Audax 0. Tudo isso com o Tite, remanescente ainda de 2023. Ele que foi trazido em meados, acho que agosto de 2023. Iniciou, ou outubro, não sei. Setembro, exato. Entre agosto e outubro. Setembro chegou o Tite. E aí em 2024 o Flamengo iniciou dessa maneira e já com impressões legais, né, Túlio? Parecia que ia ser o ano, não parecia? Porque a gente, apesar de 2023 ter sido muito frustrante, né, por conta dos resultados, a gente não ganhou nada, teve eliminações traumáticas, mas ali no final o Tite, acho que com 11, 12 jogos que ele pega no Campeonato Brasileiro, o time deu uma melhorada no desempenho, né? E então havia uma expectativa, principalmente pela chegada do De La Cruz, né? O Vinha, mas a gente tinha ali o Ayrton Lucas não estava em baixa naquele momento. A grande expectativa ficou por conta alta. Ayrton Lucas não. Muito então, em alta. O Ayrton Lucas em alta. Fez em 2023 top ali, análise o Vinha, ele veio mais como, não que não tivesse condição de se titular, mas mais como coadjuvante, De La Cruz mais, né, protagonista. E então houve essa grande expectativa, a gente fazendo essa pré-temporada nos Estados Unidos justamente para poder ter uma preparação, um tempo a mais, né, de preparação. O Campeonato Carioca a gente inicia com o time sub-20 e aí, né, houve
essas contratações bombásticas, vamos colocar assim, né? De La Cruz, lembrando que o Flamengo pagou, né, a multa, né, junto ao River Plate para trazer o De La Cruz. E logicamente que, né, aí passa o ano a gente esperando o grande protagonismo do Uruguai. Aí o Vinha vinha ali para fazer essa dobradinha com o Ayrton Lucas, a gente não tinha, né? O Felipe Luiz tinha se aposentado, a gente ficou até no primeiro momento lá nos Estados Unidos, o Tite chegou a improvisar o Carbone, né, na lateral esquerda, né? E então foi uma chegada importante também para ocupar aquele espaço ali na lateral esquerda com o Ayrton Lucas. Sim. Eu lembrei do jogo com o Philadelphia, né? Union, e teve também o jogo com o Orlando City. E essa primeira impressão foi legal, assim. O Flamengo deixou essa sensação alvissareira, né? Vem coisa boa por aí. Especialmente trazendo um jogador consagrado no futebol sul-americano, o Nico de la Cruz, que teve muito sucesso no River Plate. E no Flamengo, as primeiras partidas dele também foram bacanas ali. Só que ele nunca mais conseguiu entregar aquilo que foi prometido, digamos assim. Mas vamos para fevereiro, né? Perdão, a gente já pula ali para março, né? Tendo a cirurgia do Gerson, né? O Gabigol punido por tentar fraudar um exame antidoping, né? A contratação de Léo Ortiz e o título da Libertadores 2020 em cima do Boca Juniors, jogo que a gente transmitiu, né? Gol do Lohan foi o gol do título. Fizemos essa transmissão aqui no canal. E foi muito bacana, assim, porque classificou o Flamengo, credenciou o Flamengo a disputar o bravíssimo Mundial, né? Sub-20. Então, campeão da Libertadores Sub-20. O Flamengo, a contratação de Léo Ortiz, talvez de todas, seja a melhor notícia de todas essas aí, dos tópicos de março. O que as águas de março fizeram ao Flamengo, Poeta Túlio? Ali o Gerson fez aquela cirurgia que não tinha nem muito a ver com as 4 linhas, né? O Gabigol, aí a gente, assim, esse processo do Gabigol, apesar de, sempre fala, a consequência disso tudo aí foi por uma ação infantil dele, e tinha que ter respeitado, né, todas as normas lá da FIFA. Acho que essa questão de enquadrá-lo, né, como uma tentativa de fraude meio exagerada, e a gente viu que tinham vícios no processo, né? Depoimentos divergentes, questões de horário, um fiscal disse uma coisa, outro disse outra, e aí é aquilo que eu falei na época, né? Eu acho que ninguém tem que pagar por não ser simpático, apesar de que eu acho que ele deveria ter agido ali com mais simpatia com os profissionais que estavam lá trabalhando. Podia colaborar, BCD, né? Mas ele não pode pagar as pessoas chegarem lá, falarem uma coisa que contradiz a verdade. E acho que o Gabigol foi perseguido nesse caso, tá? No caso, né, a punição, né, como ela se deu dentro do que foi apresentado depois pela defesa. Num primeiro momento, é aquilo que eu até falei na época, eu tive discussões, debates aqui com o Simon sobre isso, né? De que as coisas começaram a ser vazadas na imprensa somente com o lado da acusação. A gente não tinha da defesa. Eu falava, a gente tem que esperar. E daqui a pouco começou a sair depoimentos divergentes. O fiscal disse uma coisa no primeiro momento, depois disse outra. Aí você tinha um fiscal falando, né, dando uma versão que conflitava com o outro. E então acho que isso aí foi justo, tá? Essa punição ao Gabigol. A contratação do Léo Ortiz, uma coisa que se esticava, né? E isso virou uma tônica no Flamengo nos últimos anos, de toda a contratação virar novela, né? E do Léo Ortiz não foi diferente. Se falava do Léo Ortiz desde 2023, e aí em março, enfim, o Flamengo conseguiu contratar o Léo Ortiz. E aí no meio disso tudo também tem a Libertadores, né? Que foi bem bacana, né? Um gol do Scholler e um gol do Lohan. 2-1 em cima do Boca. 2-1, mostrando aí a força da base, que é sempre bom lembrar que a prioridade não é ganhar títulos, mas é bom, né? Ganhar títulos ali, vai marcando. E foi muito bacana ver a garotada do Flamengo conquistando a América, assim como fez o time profissional. Sim, com certeza. Né? Então, o início de ano até aqui com mais notícias boas do que notícias ruins.
né? Então a gente pode avança no tempo aí no nosso calendário, né? Como diz a música, né? Controla o calendário sem utilizar as mãos. Isso aí é Claudinho Bochecha. Pô, Tá vendo só? É o Leandro Martins que está no controle do calendário. A gente está aqui, ó, não tocamos em nada. Olha aí, abril, isso aí, Túlio. Em abril, o Flamengo conquista o título carioca sobre o Nova Iguaçu, uma goleada no primeiro jogo, depois uma partida administrada ali, né, um golaço do Bruno Henrique para garantir o título carioca sobre o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco na semifinal. O Flamengo eliminou o Fluminense. O Botafogo, gente, que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores meses depois, sequer tinha se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo jogou a Taça Rio, né? O que fizeram com a Taça Rio também é brincadeira, né? Virou um chaveamento, cruzamento olímpico do quarto ao oitavo colocados, né? O quinto, sexto, sétimo e oitavo. Do quarto para baixo até o oitavo, né? Disputando aí a Taça Rio. O Botafogo foi campeão ali da Taça Rio, que passou a ser meramente um título de consolação, um título melancólico para qualquer equipe que tenha pretensões maiores, né? Aí, vamos lá. Campeão sobre o Nova Iguaçu, quero saber do poeta Túlio sobre esse desempenho no Campeonato Carioca, qual o tamanho desse título. O Tite deu a medalha dele lá pro técnico do Nova Iguaçu também. Aí o empate na estreia da Libertadores. Foi Flamengo e Milionários, se não me falha a memória, no El Campín, isso aí. Até o Leandro me mandou uma colinha aqui, Flamengo e Milionários 1-1, no dia 2/4, no dia 2 de abril. Aí tivemos também, no mesmo mês de abril, vitória na estreia do Brasileirão, gol de falta, golaço ali do De La Cruz, uma atuação que não foi das melhores, mas o Flamengo conseguiu, né, vencer. O jogo foi no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense, 2-1 para o Flamengo. E tivemos também o retorno de Gerson, o Coringa do Flamengo. O mês de abril, qual é o saldo, poeta Túlio? O saldo foi positivo, né? Assim, positivo. Ele foi, vamos dizer assim, ficou ali porque tem o título, né? Então, acho que o título é importante, porque a gente não ganhava nada, né? A gente passou o ano de 2023 em branco. Então, foi importante vencer o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca eu vou falar por mim, né? Pelo menos o torcedor do Flamengo, ele se acostumou a não ter o Campeonato Estadual como parâmetro nos últimos anos. Então, a gente pegava ali o Campeonato Carioca quase como protocolar. Esse deu uma sensação diferente, né? Porque o Flamengo, ele passeou no Campeonato Carioca, o Flamengo levou um gol, o time profissional. O gol que o Flamengo levou, se eu não me engano, foi até contra o próprio Nova Iguaçu, ainda na primeira fase, né? Então o Flamengo tá jogando com sub-20, não foi nem com profissional. Quando o Flamengo leva um gol, e aí se criou o arquiteto da defesa perfeita, aquela coisa toda, mas também começa a derrocada do Flamengo. Em que sentido? Pô, a gente mete 3-0 no Nova Iguaçu no primeiro jogo e poupa os jogadores para a estreia na estreia da Libertadores, priorizando o Campeonato Carioca. O segundo jogo... Loucura. Que, cara, assim, não faz sentido nenhum. E eu venho falando isso desde 2023, quando o Vitor Pereira fez a mesma coisa, né? Fez a mesma coisa, visando o Campeonato Carioca, ele poupa para a Libertadores, e eu cunhei lá a frase: a Libertadores não aceita desaforo. E aí, meu amigo, é aquilo, né? Insanidade é você ter as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Não deu outra. A gente, o empate lá, né? Mas o que garante que se o Flamengo fosse com o time completo, que ia vencer? Eu não sei, mas o Flamengo tinha com o time completo. Né? Você não vai jogar a competição com o time, a principal competição do continente, com o time reserva. Se fosse para o Campeonato Brasileiro, né, seria discutível. Pô, não, temos que iniciar. Mas nem foi pelo Campeonato Carioca depois de uma vantagem de 3-0. Né? E o Tite veio e revelou depois que aquilo foi um pedido da diretoria. Olha, nós vemos o Campeonato Carioca. Ou seja, o Campeonato Carioca, né, ele era uma prioridade maior do que a Libertadores. Maior do que a Libertadores. Então, para mim, a derrocada do Flamengo começa ali, né, nessa escolha, nesse planejamento errado do Flamengo. Começa bem o brasileiro vencendo, e a gente tem, e lembrando, né, a gente, boa parte disso tudo aí, sem poder contar com o Gerson, que retorna justamente nesse mês, e que depois veio a se tornar aí o melhor jogador do Flamengo na temporada, disparado, né? Disparado, Gerson, extremamente irregular. Então, assim, o saldo é positivo pelo título do Campeonato Carioca, mas ali
se mostrou como um grande erro de planejamento. E só para terminar, Rafa, eu apontei isso a gente fez a transmissão também, né, do sorteio da Libertadores, de Sim. que se o Flamengo chegasse nas finais, independente de quem fosse, podia ser Fluminense, podia ser podia ser Botafogo, que o Flamengo tinha que priorizar a Libertadores. E os caras fizeram diferente, mas era algo que eu previa que tinha possibilidade do Flamengo fazer. E eu acho que parte disso, nada justificará esse erro de planejamento, que ele é muito grande, né, e muito, muito óbvio, né, mas é incrível esse erro mesmo. Mas o Campeonato Carioca, o que acontecia? Em 2022 e em 2023, o Flamengo perdeu a final do Carioca para o Fluminense. O Fluminense vinha de um bicampeonato, o Fluminense então campeão da Libertadores, né, o time, enquanto o dinizismo ainda existia, né, tinha essa parada, o Fluminense buscar um tricampeonato carioca e o Flamengo mordido por não ter conquistado nada em 2023 e mordido também por ter perdido as finais para o Fluminense. Em que pese, né, a verdade seja dita também, no mesmo ano de 2023, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Então, no jogo mais importante, de fato, quem eliminou o outro foi o Fla, que eliminou o Flu, e não o contrário. Mas tinha um pouco disso no Campeonato Carioca e não sei se isso pilhou eventualmente os comandantes do Flamengo para essa decisão grotesca. Porque a Libertadores em nenhum momento pode perder em qualquer dividida para o Campeonato Carioca. Eu acho que muito mais pela questão de, temos que vencer, estamos em ano eleitoral, tanto que no final, e a gente viu essa imagem no Maracanã... Ano eleitoral, seca de título, não ter vencido em 2023... e aí o Landim recebe a taça e chama Braz, candidato a vereador, e Duns, que seria seu escolhido para ser seu sucessor, e a galera vaiou no Maracanã quando apareceu no telão, tiraram aquela foto com um sorriso super amarelo lá, e essa necessidade de vencer, o que demonstra que não havia muita confiança, né, no elenco, porque você bateu por 3-0 um adversário tecnicamente muito inferior, por mais que tivesse, porque, mas venceu o Vasco, endureceu o jogo. Meu amigo, compara tecnicamente o Flamengo naquele momento ali com qualquer um. O Flamengo era superior a qualquer equipe e vinha jogando futebol naquele momento melhor que qualquer equipe. Então, assim, foi uma cagada monstra que foi feita e pelas motivações mais injustificáveis, né? Assim, ser campeão é uma obviedade, né? Você tem que ser campeão. Agora, o Campeonato Carioca, ele tinha esse peso, né? Beleza, a gente não ganhou nada, então a gente vai quebrar esse ciclo de não... Ok, né? Beleza. Mas, assim, esportivamente o peso dele, a gente nem lembra, pô. Ganhamos o... Ninguém, fica lembrando disso, né? Esse Campeonato Carioca, né? Você decidir um campeonato com uma equipe pequena, né? É algo que enfraquece dramaticamente a final, torna a final muito esquecível, né? Esse Flamengo Nova Iguaçu realmente é um jogo que eu não acredito, tirando nós, né? Mais fanáticos, ou a galera que trabalha com isso, ou o torcedor mais atento, dificilmente daqui a 20 anos, se alguém perguntar, você se lembra da final do Campeonato Carioca de 2024? Porra, o Flamengo foi campeão? Foi? Não, 2024 ganhou só a Copa do Brasil. Não, sabe, vai ser esquecido. Mas, enfim, ganhou e isso é importante, tem alguma importância. Foi o 38º, né, Carioca do Flamengo. Foi 38º ou 37º? É tanto título carioca, tá vendo, cara? Sei que o Flamengo tá... Oitavo. Foi oitavo, 38º mesmo. Título do Flamengo, o Mengão tá se aproximando dos 40, né? Muito legal. E olha só, avançando no nosso calendário, né? O mês de maio do Flamengo nós tivemos a estreia na Copa do Brasil contra o Amazonas, algo que, convenhamos, também é esquecível. Não foram jogos marcantes e nem jogos tão bons assim do Flamengo, mas consegui cumprir ali, né? Eliminando a equipe que está em ascensão, né? A equipe do norte do Brasil que está em ascensão, aí o Amazonas. O jogo foi 1-0 para o Flamengo, a estreia no Maracanã, no dia 1º de maio, no dia do trabalhador, né? 1º de maio, um dia bacana. E no mês de maio, eu que sou do dia 21, nós tivemos também a polêmica foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, outro evento
marcantes que deu o que falar à época. Eu acho que a gente pode já avançar para junho. Essa foto do Gabigol, ô, Túlio, à medida que o tempo foi passando, a gente se distanciando do fato em si, qual é a sua percepção? É bobeira, palhaçada? Foi sacanagem de alguém? Foi vacilo do Gabriel? O que tu acha? Não, o vacilo dele tremendo, né? Assim, acho que eu lembro de um texto do Mansur na época, né? Que acho que um dos melhores hoje colunistas aí de futebol. Carlos Eduardo Mansur, um beijo para ele, um monstro mesmo da crônica esportiva. E ele naquele texto, ele falou: o Gabigol, ele né, infringiu códigos, né, assim, que são imutáveis, né, pro torcedor. São coisas super importantes, né, que é a questão da lealdade, da fidelidade, né, do amor à camisa. É um ataque à torcida, foi um ataque ao torcedor. E ali também teve envolvimentos comerciais, né, por conta de patrocinador, né, o Corinthians é patrocinado por uma rival do patrocinador do Flamengo e tal, mas tirando esses códigos, né, do torcedor, da arquibancada, o Gabigol quebrou todos ali. E assim, ele costuma usar a camisa, assim, ele usa a camisa que ele quiser, tá? Agora, você tá jogando no Flamengo, e poderia ser o contrário, o cara tá no Corinthians. O cara costuma usar a camisa de outros clubes. Meu amigo, você vai usar, sei lá, no momento seu de intimidade na sua casa. Você não vai usar, você vai receber pessoas de fora que tem o risco de registrar aquilo ali e vazar. Então, assim, mas o vacilo começa por ele. Ainda mais tendo outros funcionários, né, que hierarquicamente, dentro do futebol, tinham que ter repreendido o Gabigol. Tem gente que, mas o cara que você acha, meu amigo? Então, assim, se eu tô lá, eu sou funcionário do departamento de futebol do Flamengo. Eu tenho poder de comando sobre o Gabigol. Chego na casa do Gabigol por uma confraternização, porque dei força para ele na época que ele estava suspenso. Chego lá, Gabigol tá com a camisa do Corinthians e fala: qual é? Vai tirar a camisa? Não, vou ficar aqui com os amigos e falar: cara, eu vou partir, porque se der merda, vai arrebentar pro meu lado, eu sou o lado mais fraco, irmão. Tipo, você é o Gabigol, eu sou nada. E eu ia meter o pé e ir embora. Não à toa, Rafa, a gente até entrevistou ele, o roupeiro, né? O Clebinho? O Clebinho falou, cara, eu não ia resenha de jogador. Né? Eu não saía com o jogador. Por quê? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu me lembro do Clebinho falando. Então, assim, acho que isso mostra muito essa parada. E os caras estavam lá, viram ele com a camisa de outro clube, várias pessoas de fora que não são da confiança dele, e a coisa vazou. Mas o problema assim, é um problema pro Gabigol. Aí é um problema dele, de quem vazou, quem deixou de vazar. Não é um problema nosso. Mas o problema nosso é ele estar vestido com a camisa do Corinthians. E aquilo ali, para mim, não tem gol perdido, não tem lance de maior de traição ali do que aquilo ali. Aquilo ali foi uma coisa que marcou bastante, negativamente falando. Lembrou a frase que minha avó falava, você deve ter ouvido também bastante. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Ou quem com porcos anda, farelo come. Essas coisas assim, né? Não dá pra realmente estar ali na cena do crime, entre aspas, né? Não é um crime, mas tá ali na cena ali, você vê o cara com a camisa de outro time, isso vai dar... Mete o pé, concordo com o Túlio. Eu também iria embora se eu tivesse num momento como aquele. Ou pelo menos advertiria, né? Daria um conselho. Pô, cara, isso aí vai dar problema, cara. Isso aí não faz isso não, brother. No mínimo, eu acho que eu faria isso. Mas sei lá também, né? Aí é o livre-arbítrio de cada um. Não, é aquilo também. O cara fala, mas o cara vai lá e caga. Porque, não tem autoridade. Meu amigo, eu vou embora. E é isso. Tchau. Não vou ficar. É um negócio que não é legal. O cara tem um vínculo diretíssimo com o Flamengo. É atleta do Flamengo. Botar camisa de time brasileiro assim não faz o menor sentido, né? Uma coisa é botar a camisa da Juventus da Moca. Um time assim que não tem divisão. Uma coisa que é mais pro lado folclórico. Um time do norte do Brasil. Um time pequeno, tipo um tradicional, tipo um América do Rio. Isso acho que esse é o limite. Mas, assim, ir além disso, botar a camisa de algum time de Série A, já seria um vacilo tremendo para qualquer atleta do Flamengo. Em junho, a goleada acachapante de 6-1, a maior pancada que o Flamengo impôs ao maior rival, para muitos, né? O maior rival, não existe essa discussão, né?
o Vasco, 6-1 para o Flamengo, lá o Boina, coitado. Ê, Álvaro Pacheco. Em junho também começou a Copa América, muitos desfalques, mas foi um período que o Flamengo conseguiu pontos ali importantes e partidas muito legais também, no primeiro momento, depois não. Túlio, mês de junho, foi um mês divertido, né, para acompanhar o Mengão. O Flamengo, né, líder do Campeonato Brasileiro, surpreendendo, né, a todo mundo. A gente teve essa goleada contra o Vasco, que ela entra para a história, né, tá eternizada ali, o 6-1. Assim... Com o gol do Gabigol. Com o gol do Gabigol, né? Fechando, fazendo 6-1 com o gol do Gabigol. E essa goleada, na era do futebol moderno, é a maior, né? O Vasco tem aquele 7-0 lá nos anos 30, né? Não lembro agora exatamente. Mas ainda era um outro futebol. Mas essa goleada aí tá pra história. E aí havia aquela esperança, porque foi o último jogo, né? Esse jogo contra o Vasco, com o time completo. E aí o Flamengo, né? O Flamengo segue jogando, porque o Campeonato Brasileiro não paralisou. E aí a gente continua líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o time alternativo, a gente conseguiu alcançar os resultados importantes, com o jogo a menos, né? Por conta lá das chuvas no Sul e tal. A gente teve o jogo contra o Internacional adiado. Então havia esperança de que com o retorno desses jogadores na Copa América, o Flamengo ia voar. E eu, de fato, até ali achei, falei, acho que o Tite encontrou o time, a coisa vai andar daqui. Mas... não foi. Tem um termo no futebol que eu acho sensacional, que é achou um time. O Tite achou um time. E aí, cara, e foi um momento assim onde a gente realmente acreditou. Opa, a coisa tá andando, o trabalho tá fluindo, o Flamengo tá vivo nas 3. Né? E acho que esse foi, de fato, o ápice, digamos assim, do Tite no Flamengo. Um momento onde não cabiam muitas críticas, porque o Flamengo sofria poucos gols, vencia quase sempre, era líder, enfrentando problemas de lesões e tal. O time conseguia ainda performar, mas a coisa começou a desandar. Em julho acontece um momento emblemático, histórico para o clube, né? A compra do terreno do gasômetro. Essa é uma manchete que realmente merece uma atenção especial, né, Túlio? Mas foi envolvido com algumas polêmicas, né? Porque houve questionamentos e isso é natural, né? De acontecer. Né, a que custo o Flamengo faria, né, essa compra, e aí isso acabou virando dentro do clube uma discussão política, né? A gente não pode esquecer que no dia da reunião, dia 29 de julho, tivemos faixas, né, contra o Pracobre, que nem tinha opinado sobre aquilo ali, contra o BAP, né, já vamos dizer assim... Antecipando a eleição, e pressão de torcidas organizadas, né, com o apoio da diretoria, faixas com o apoio da diretoria, e um momento que eu acho que foi triste, porque o momento não era para aquilo ali, né? E todo debate é importante, né? Todo debate ele é saudável. Era uma coisa que seria aprovada. Sim. Eu que me sinto menos à vontade, assim, por não estar vivendo tão de perto a coisa, mas dando a minha pitacada aqui sobre esse aspecto político, eu acho que foi nesse momento, houve outros episódios, mas nesse momento eu diria que foi quando a coisa saiu de controle, onde perdeu-se a mão demais, né? Quando a coisa de fato degringolou e a gente começou a ficar preocupado com o processo político do Flamengo. Mas tá ficando um pouco estranho isso, né? A situação talvez esteja exagerando um pouquinho do uso da máquina, né? Digamos assim. Mas houve outros episódios onde isso já estava meio que sendo rascunhado ali. Durante esse mandato do Landim, isso aconteceu algumas vezes. Esse foi mais um episódio, talvez o mais marcante, ou um dos mais marcantes. Galera, vamos avançar então no nosso calendário para o mês de agosto, que foi um mês de muitos acontecimentos, né? Eu destaco aqui um título delicioso, que foi o Mundial Sub-20 no Maracanã contra o Olympiacos, e o Felipe Luiz botando as suas credenciais, né, como um grande técnico, ele que fez 2 substituições e os 2 autores dos gols, né? O Caio Garcia e o Felipe Tereza fizeram os gols de uma virada maravilhosa para cima do Olympiacos da Grécia. Mas o mês de agosto começou com a classificação na Copa do Brasil eliminando o Palmeiras, outro momento importante, principalmente pelo jogo do Maracanã, que foi maravilhoso, né? Um 2-0 incrível, com o Pedro arrebentando.
No Allianz nem tanto, foi um jogo ruim ali do Flamengo. A classificação sobre o Bolívar na altitude, lesões de Cebolinha e Vinha, agora a coisa começou a desandar. E o Flamengo se viu obrigado a se mover no mercado e também, né, empurrado por esse aspecto eleitoral, digamos assim, a fazer contratações, talvez gastando até um pouco mais do que a prudência recomendasse, né? O Flamengo trouxe o Alcaraz a peso de ouro, a contratação mais cara da história. Não, a peso de ouro não é por causa do Plata, não. É uma questão ilustrativa mesmo. Trouxe o Gonçalo Plata, que viria fazer o gol do título da Copa do Brasil. O Alexandro, que acho que dessas foi a melhor contratação. E o Michael também, que foi repatriado, além do título mundial. Um mês de muitos eventos e alguns que acabaram minando a sequência, né, Túlio? A questão do Cebolinha, por exemplo, eu lamento até hoje, aí sinto falta do Cebola. A lesão de Cebolinha, o Vinha não era titular, né? Então, não, alternava ainda ali com o Ayrton Lucas, mas o Cebolinha também, acho que até ali ele vinha sendo um dos protagonistas, né, do Flamengo na temporada. E aí essa lesão foi uma perda gigantesca, que seria, teria essa reposição de qualquer forma com o Michael, que viria uma oportunidade de mercado, vamos colocar assim, né, sem custos, né, dos direitos federativos, mas as contratações, começando aqui por elas tinham que ser feitas, mas a grande discussão aí é como elas foram feitas, né? O Flamengo contrata no final da janela, né? No final da janela. E aí, né, isso demonstrou, como você disse, né, também essa questão de jogar um pouco para a torcida, né? Você já via ali que uma coisa que a gente estranhou, né, vendo a coletiva do Boto, e era que não tinha um dirigente do Flamengo ali, era só o Boto, só ele, né? Não tinha ninguém ali para Boto, seja bem-vindo, aí o outro vai, Rafa Penido agora, eu faço das palavras do Túlio as minhas. Uma coisa constrangedora, e a gente já via o uso político, né? Tanto para fora da eleição de fora do Marcos Braz, como para dentro da eleição do Doncic. Então, essas contratações elas não foram planejadas, elas foram como o Maurício Gomes de Matos definiu, né, durante o processo eleitoral, pelo feeling da direção. Então, era muita decisão ela era tomada de maneira técnica e profissional, ela ia em cima do feeling. E aí a gente vê, né, como você falou, o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, acho que foi no dia 31 de julho, né, o segundo já foi em agosto, mas, né, o primeiro jogo foi talvez, né, em termos de desempenho, o melhor do Tite à frente do Flamengo. Contra o Vasco a gente sai atrás, né, não começa tão bem a partida. O desempenho ali durante 90 minutos daquele jogo no Maracanã, o Flamengo teve o controle do jogo o tempo inteiro no Allianz Parque, até por conta da covardia do Tite, que quase coloca em risco a classificação. O Flamengo ficou atrás, esperando o Palmeiras, querendo sair só no contra-ataque, fez um jogo covarde. Foi revoltante. Muito revoltante. Fomos pro desespero, né, contra o Bolívar, porque justamente, né, aí consequência da ação de você subestimar a Libertadores lá na estreia, perdemos pontos preciosos e aí tivemos que, no desespero, classificar na Bacia das Almas lá. E aí, né? Também de forma melancólica, assim, como dizem, aos peidos. Chegou aos peidos, mas chegou, né? Nas quartas de final. E, cara, classificação melancólica, né? É o que o Simon Ledo fala, né? Você é muito Simon Ledo. Vitória vergonhosa. A vitória vergonhosa. Eu sou contra esse negócio de vitória vergonhosa. Pra mim, vitória é bom, mas independente. Mas é óbvio, se a gente colocar, né, a performance, né, o jogo em si, a gente vai ver que o Flamengo fez uma partida terrível contra o Palmeiras em São Paulo e terrível contra o Bolívar na altitude. Mas, enfim, as classificações valeram a pena. O que não foi legal foram as lesões, né, de Cebolinha e Vinha, que de fato atrapalharam. Agora a gente pode avançar também. O grande Leandro Martins, produção do Coluna do Fla, passando depois de agosto. Vamos ao mês de setembro, onde tivemos também alguns episódios importantes, né? A eliminação na Libertadores contra o Peñarol, algo que poucos imaginavam que fosse acontecer, né? Não pela camisa do Peñarol, que é um time também multicampeão, muito importante, um penta da Libertadores,
mas porque a discrepância econômica, né? O Flamengo era muito favorito, foi inacreditável essa eliminação, ainda mais depois daquelas cenas horrorosas da selvageria, o vandalismo que os uruguaios fizeram aqui no Rio de Janeiro, foi algo bizarro, né? O Flamengo não podia deixar acontecer o que aconteceu, né? Fez uma partida horrenda lá em Montevidéu, foi eliminado, o Tite foi demitido, né? O Pedro se lesiona pela seleção brasileira e esse foi um episódio dramático também para o Flamengo e perdemos o nosso artilheiro. Setembro, eu acho não, tenho certeza, foi quando tudo desandou de vez, poeta, e foi fim de linha pro Tite. A eliminação na Libertadores, vergonhosa e que teve impacto político, né, que eu vou falar em seguida, porque a consequência da eliminação da Libertadores foi a demissão do Tite. E aí esse mês foi tão horrível, né, em 2024, que a gente perdeu simplesmente ali o Pedro individualmente, não em termos de desempenho, né, mas o Pedro era o grande destaque do Flamengo, não era o melhor jogador, né, acho que o Gerson assumiu a ponta ali disparado depois da lesão do Cebolinha, lembrando que o Pedro, inclusive, tinha essa marca que a gente chegou a debater em alguns programas, que com o Cebolinha em campo, a probabilidade do Pedro marcar aumentava assim, né, de maneira gigantesca. E essa lesão do Pedro aí veio para complementar tipo as outras lesões, né, cara? Aquele inferno astral que a gente acabou entrando e foi muito determinante também pro restante da temporada, né? Que a gente acabou ficando, porque absurdamente, né? O Tite não contava com o Gabigol, então ele colocava o Carlinhos à frente do Gabigol, né? É uma coisa assim, cara. Meu Deus! Se for elencar na carreira do Tite, tá? Que passou por Corinthians, Inter e tal, Grêmio, Seleção Brasileira. Essa é uma das piores cagadas que ele fez na carreira dele, eu tenho certeza. Assim, porra. Eu me lembro, Túlio, a gente no estúdio, durante esses jogos todos, sempre que o Carlinhos pegava, a gente se olhava assim, tipo assim, cara, não é possível. Não é possível, velho. E assim, é porque o futebol também é uma bênção, né? O cara, às vezes, ele acaba caindo no Flamengo de paraquedas e é algo que a gente não consegue caindo, né, Rafa? A gente, assim, nunca teve uma justificativa plausível para a contratação do Carlinhos. E muita Eles gente... Eles têm 1 milhão de anos para explicar essa contratação. E assim, muita gente engoliu e achou legal, dizendo que é aquela coisa de você colocar a régua por baixo. O Gabigol não tá jogando, tá mal, quando entra tá mal. Então você trouxe o Carlinhos que no mínimo joga, tá beleza, então que é pra substituir. Meu amigo, o Carlinhos não substitui ninguém, pô. Com todo respeito ao Carlinhos. Aí ficava, não, mas porque a história dele, a história é muito bonita. Aí o Flamengo vai lá, a Flá TV, compra os direitos da história dele e conta lá. Sabe, assim, não dá. Mais um erro de planejamento. 3 anos o Carlinhos tem 3 anos de contrato com o Flamengo. E aí, quando você perde o Pedro, né? Qual o papel? Pô, vou recuperar aqui o Gabigol, pô. Vou recuperar, porque assim, não é. Mas ele brigou com o Titinho, o Sérgio Naia rubro-negro, o pai foi defender meu amigo. Eu tô me danando pro Titinho. Caguei pro Titinho. Tem que pensar pelo bem do Flamengo. Entendeu? Pelo bem de... Carlinhos, uma das piores coisas. Só faltou igual o Abel Braga, aquelas coletivas que o Abel Braga dava. Carlinhos decisivo, decidiu contra o Vitória. Pô. Brincadeira. Não vale a pena estender sobre Carlinhos, porque eu vou te contar, hein? 3 anos de contrato, você lembrou, né? Caramba, cara, que loucura. Gente, em outubro, Felipe Luiz assumiu o Mengão e aí a chave virou de novo. Setembro foi horrível. Outubro a coisa começou a ficar bem legal. Né, o Felipe Luiz assume o Mengão, né, já com aquele jogo muito bom contra o Corinthians, no jogo da ida da Copa do Brasil. Né, no jogo da volta não, né, que teve aquela expulsão relâmpago do Bruno Henrique, e o Felipe Luiz precisou fechar ali a casa de um jeito porque o Corinthians ele já estava em ascensão, o Garro já estava jogando uma barbaridade, terminou o ano como um dos destaques. Aliás, eu tenho cá minhas preocupações com... esportivamente, claro, né? Financeiramente, o Corinthians é um caos. Mas o Corinthians, ele acertou, cara. O Corinthians é um time que a gente vai ter que ficar ligado em 2025. Corinthians, Internacional, Bahia, Fortaleza, tem uns times aí, vai ser uma temporada de sarrafo alto, assim, times fortes. O Felipe Luiz vence bem o Corinthians no Maracanã numa partida brilhante, que tinha que ser mais que 1-0. 1-0 foi muito pouco pelo que o Flamengo jogou.
Gol, inclusive, do lateral esquerdo, Alexandre. Flamengo toma posse do terreno do gasômetro. Aí aquele momento da chave, o Túlio gosta, né? A chave gigante do gasômetro. Pô, postar né? a foto que eu tenho com essa chave. Olha, eu postei, né? Eu postei, você eu tenho a foto postou. da chave. O poeta Túlio e a chave do gasômetro. Lesões de Michael e Luiz Araújo também, que foram muito ruins ali para a sequência do ano do Flamengo. Outubro, então, um mês legal. Vamos pular para novembro, a gente faz um combo aí desse momento do Flamengo, Felipe Luiz e tal. Em novembro, a grande conquista da Copa do Brasil. 3-1 no Maracanã, 1-0 na Arena MRV, Arena CRF. O Gabigol anuncia a saída e o projeto do estádio ganha cara, digamos assim. Outubro e novembro foram os meses mais legais de 2024, mas de longe, né, Túlio? Teve essa chegada do Felipe Luiz, que foi uma decisão totalmente política, tá? Porque havia uma resistência para a demissão do Tite, e o ano de 2024 caminhava para ser idêntico ao ano de 23, idêntico, né? A gente já sabendo que em 2023 que o Sampaoli não teria condições, né, de continuar seguindo à frente do Flamengo, foi mantido, chegando ao absurdo, né, do Landim falar que o Sampaoli era a cara do Flamengo. Seguia a mesma coisa com o Tite, né? A mesmíssima coisa, eliminação traumática na Libertadores, com um time muito mais fraco, tecnicamente, financeiramente. E aí eles trocam por conta da eleição, colocam o Felipe Luiz. E é engraçado que o Landim, né, falam como se tivesse tido um planejamento, né, pro Felipe Luiz. O Flamengo tomou posse, entre aspas, né? O Flamengo, na verdade, foi passado a responsabilidade, porque ainda tem lá a operação da Naturgy, né, da SEG lá dentro ainda. Então, há uma série de situações que o Flamengo, de fato, tomar, vamos dizer assim, à frente, né, do estádio, e todos esses eventos que envolveram o estádio também viraram eventos eleitorais, como foi essa questão da posse, entre aspas. Novembro, a conquista da Copa do Brasil, importantíssimo, né, um título grande, né, aí sim, um título, né, maior, né, que deixa um ano aquém do que a gente esperava, mas Flamengo campeão, e é isso aí que vai ficar para a história. A saída do Gabigol, né, que ele anuncia no dia da final. Mas ele ali não tinha que ter falado. Concordo, mas é bem a cara dessa gestão. Chegar em momentos inconvenientes, de ter uma fala, né? A gente teve várias situações que é muito a cara da gestão. Sobre o projeto também, muito entre aspas, do estádio, na verdade o que eles apresentaram foi um conceito, né? E aquilo ali tá longe de ser o projeto definitivo, mas foi um passo assim que mostrou mais ou menos o que o Flamengo pensava sobre o estádio, né? Então a gente começou a ter essa visão aí, mais ou menos, que acho que no final, né, quando a gente vê lá o projeto definitivo, que o Flamengo ainda tem aí 1 ano e meio para apresentar, para executar esse projeto, vai ser bem diferente do que a gente viu ali na Gávea, né? Mas assim, muito bem feito, né? O trabalho feito pela empresa Arena, né, que fez o projeto de viabilidade técnica, maravilhoso. Também ficou à frente dessa parte conceitual, né, vamos dizer assim, da parte básica ali, né, capacidade do estádio, número de produtos que o Flamengo vai poder vender, né, ou seja, camarotes, assentos premium, não sei o que, setorização, né, essa parte toda mais conceitual do estádio, né, um trabalho perfeito da Arena e também da diretoria que contratou, né, achou a empresa aí, mas a gente não teve, e o BAP confirmou isso, né? A gente vai falar depois, que o Flamengo não tem um projeto de viabilidade econômica para o estádio próprio. Muita coisa, né? Muitos pontos importantíssimos que você trouxe, né? E esse projeto, né? Aquele projeto que a gente mostrou, ele atendeu, né? No meu modo de ver, atendeu, né, a expectativa da galera, né? Claro, muita gente pensa, mas tinha que ser maior o estádio e tal. Um estádio absolutamente imponente, assim, o vermelho, aquele urubu monumental, luzes. O conceito foi muito legal, assim, realmente essa empresa, a Arena, fez um trabalho brilhante ali nessa execução. Então, se for um referencial, me parece ali uma boa
uma boa ideia, tem boas ideias ali. Né? E aí, gente, o título da Copa do Brasil, né, esportivamente, é a coisa mais importante que aconteceu, né, em 2024. Dentro dessa retrospectiva, cabe, né, elogiar bastante essa campanha, que, de novo, né, eu friso que é uma campanha difícil, pesada, porque o Flamengo eliminou um Bahia fortíssimo. Hoje o Bahia não é mais o Bahia de alguns anos atrás, é um Bahia do Group City, né, um Bahia que consegue contratar Everton Ribeiro, né. Tudo bem, não tem outros Evertons Ribeiros ali no elenco do Bahia, mas é um time hoje muito equilibrado e tal, bem treinado. O Flamengo eliminou o Palmeiras, que é a pedra no sapato dos últimos anos. Eliminar o Palmeiras é sempre bom, né? Nos últimos tempos tem sido a rivalidade interregional mais acirrada, né? E você vencer o Atlético Mineiro, né, na final é delicioso também, né? Pelo aspecto na rubro-negro. casa deles, né? Carimbando a arena nova, o estádio novo do Atlético Mineiro. Foi muito bacana, assim. Um título grandioso, um golaço do Plata, né? Uma atuação brilhante do menino Wesley, que foi um personagem também que merece um elogio especial nessa retrospectiva, um jogador importantíssimo. Então foi um grande título, o pentacampeonato, né? 90, 2006, 2013, 22 e agora 2024. E ganhar a Copa do Brasil, ganhar mata-mata é sempre especial, né, Túlio? Ah, sim, ainda mais em cima do Atlético, né? Não pela rivalidade nossa para eles, é mais deles pra gente, mas o legal, a cereja do bolo foi ganhar lá dentro da casa deles, né? Então, quando contarem a história lá da arena deles lá, eu sempre falo, a arena primeiro título foi do Clube de Regatas do Flamengo. Logicamente que em materiais oficiais eles não vão citar, mas está marcado na história, né? Como a gente canta na arquibancada. E isso foi, meu amigo, melhor do que isso. Eu não vou nem falar para vocês o que seria melhor do que isso, mas foi maravilhoso, assim. E o Felipe Luiz já chegou chegando. Botou o Atlético, botou lá o Milito no bolso, pô. Os 2 jogos, tá maluco? Lá e aqui. Aqui e lá, na verdade, né? Aqui e lá. Foi um espancamento mesmo. O Flamengo deu uma aula ali, o Atlético Mineiro em nenhum momento acreditou muito no título, né? Quando fez o Flamengo abriu 3-0 no Maracanã, e foi uma fatalidade, né? Sair aquele gol do Allan Kardec, né? Um vacilo do melhor jogador do Flamengo, né? Para muitos, o Léo Ortiz, né? Um dos melhores, vai, porque tinha o Gerson, obviamente, né? Mas um dos melhores jogadores do Flamengo cometeu um erro que ele não costuma cometer, mas é do jogo também. E o Atlético se motivou, se mobilizou, lotou o estádio muito por conta desse gol, cara, do Allan Kardec. Se não, era a derrota líquida e certa. E no jogo da volta, o Flamengo em nenhum momento, né, passou nenhum tipo de aperto. Já cedo o Atlético Mineiro sentia que não dava para chegar, não. E o Mengão só confirmou com um gol delicioso ali do Plata de cobertura. Foi legal. Em cima do Everson, né, que tinha prometido, garantido o título da Copa do Brasil. Então, melhor ainda pro Mengão. Ele falou que quando chegava na final não perdia, né? Perdeu pro Flamengo e depois perdeu pro Botafogo. E tomando banho, tá? Banho nos dois, em todos os jogos finais, né? Bitelada, como você gosta. Passamos o Bitelo no Galo, gostoso. Passou o Bitelo e em dezembro, galera, em dezembro é a despedida do Gabigol, emocionando a galera, esse fechamento de um ciclo, e acho que fecha-se num momento onde ele acaba saindo por cima por conta dos títulos, da reviravolta e tal, mas eu quero saber a opinião do Túlio e da galera também. Gente, é muito importante que você comente, né, no nosso chat, que você deixe o seu comentário aqui embaixo sobre os principais acontecimentos. Acho que o Gabigol é um personagem interessante, a gente quer a tua análise também. Além disso, da despedida do Gabi, o BAP foi eleito o novo presidente do Flamengo e tivemos também a chegada, no caso ontem, né, de José Boto ao Brasil e a primeira coletiva que o Coluna do Fla também fez aqui. Você pode assistir, está na íntegra coletiva do José Boto, de apresentação. Chegou o novo diretor do futebol do Flamengo. Teve até aeroboto. Enfim, as coisas que eu não sei se eu sou tão a favor assim, né? Festejar tanto um dirigente, mas que seja um grande trabalho iniciado a partir de agora. O mês de dezembro, na visão do poeta Túlio, a começar por Gabigol. O Gabigol, acho que, pelo menos, né, ele teve tempo aí de ter uma saída digna.
acho que não foi a maneira ideal também. Teve várias situações constrangedoras até, né? Como ali no jogo de despedida, ele não tirando foto com os dirigentes, e isso foi além, que eu acho, do que deveria, tanto que o Zico criticou recentemente essa saída do Gabigol, da maneira como aconteceu, e o cara tá na história, podem falar o que for, que isso, aquilo, porque o Gabigol tá na história como um dos maiores jogadores da história do Flamengo, e isso aí, ninguém... E conforme o tempo, né, vai amadurecendo isso, vai se colocar no seu devido lugar. Assim como ainda a gente não tem noção de como vai entrar de fato para a história a era Gabigol a partir de 2019, a gente também não tem noção como o Gabigol vai ser colocado na história do Flamengo. E é um jogador, uma figura gigante, um cara com uma sinergia gigantesca com o torcedor, que fechou com ele, exceto naquela situação do Corinthians, em todas as cagadas que o Gabigol fez, a torcida fechou com ele. Acho que por isso até que tem esse agravante dele colocar a camisa do Corinthians, porque a torcida teve do lado dele tudo, cara. O Gabigol podia fazer o que fosse, que a torcida tava com ele, né? O que tá no direito do torcedor, não tá no direito do dirigente. E acho que ele teve uma saída digna, né? Porque ele faz os 2 gols, ele encaminha a vitória contra o Atlético Mineiro, 2 gols importantíssimos no Maracanã, mostrando o quanto ele é decisivo, né? Um recordista de gols em finais. E assim, os números do Gabigol no Flamengo são impressionantes. Acho que a gente vai demorar, você vê o tempo que demorou para o Gabigol bater recordes de Zico, de Nunes, de Romário, de Adriano, né? Quanto tempo vai até de acreditar que alguém vai conseguir superar as marcas do próprio Gabigol, né? Não é muito fácil, não. Bem difícil. Vai ser difícil. E até o número de títulos, né? Ele tem 13 títulos pelo Flamengo. É difícil também você alcançar. E o peso dos títulos também, né? Você tem 2 Libertadores, você tem 2 Copas do Brasil, você tem 2... São títulos gigantes, assim, né? Que ele tem lá na prateleira dele. Então, 2 acho que foi legal. Uma Recopa, vários Carioca. Esses são menores, né? Mas colocando, assim, os principais, né? Assim, marcas... de fato, muito grande, né? Cara, ele realmente, hoje ele senta à mesma mesa de Zico, Júnior, Leandro, né, dos grandes, Leônidas, Zizinho, Dida, senta ali na mesma mesa dos maiores ídolos da história do Flamengo. Aliás, não só ele, né, ele, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, esses caras aí, o Everton Ribeiro, jogadores que tiveram, Diego Ribas, passagens assim, gloriosas com a camisa do Mengão, né, com o manto sagrado. Um detalhe interessante, Otúlio e galera, né, sobre 2024 do Flamengo. Segundo o levantamento do UOL e até o Coluna do Fla.com, as redes sociais do Coluna do Fla, o @Coluna do Fla, repercutiu isso, nós repercutimos isso. O Flamengo, segundo esse levantamento, em 2024 teve a 4ª melhor defesa do mundo. Olha que coisa. E aí eu acho que pode ser uma das poucas coisas que o Tite pode falar. Tá vendo? O meu trabalho foi maravilhoso. Não foi, né? Não, mas aí tira o Campeonato Carioca. Sobra o quê? Tem que ver. Verdade. Pô, tem Flamengo, esse peso, desequilibra. O Flamengo foi uma das piores defesas, né, do Campeonato Brasileiro. Mas se tira o Campeonato Carioca, é aquilo que eu falei, né? O Sérgio Ná é o cara que é o castelo de areia, né? E agora, assim, ó, sobre eleição, eu acho assim, ó, muitas vezes você vai tendo o sentimento, o feeling que o Maurício falou que a gente não tem que ter no futebol, mas você acaba tendo dentro da eleição. E toda a corrente, né, o anseio, tanto do torcedor do Flamengo como o anseio do sócio, era por mudança, né? E muita gente ficou, né, querendo entender como que o Landim, um técnico, um presidente hipercampeão, como que ele pode ter perdido a eleição. Eu expliquei num texto como o BAP fez, né? Ele não começou a campanha dele em 2024, ele começou a trabalhar muito antes essa candidatura dele, não ficou esperando contar com o Landim, então, assim, ficou para ele num dado momento, tipo assim, independente de quem Landim escolher, eu vou lançar minha candidatura e eu vou gerir o Flamengo da maneira como eu penso, porque o Dunst só foi candidato porque o BAP não aceitou as condições impostas pelo Landim,
e venceu a eleição, né? Com uma relativa folga, tanto que ele, né, elegeu também o Lomba, né? Foi o candidato dele. O candidato dele também venceu o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, também venceu o Conselho de Administração, e ele tem, acho que o que se pode resumir em campanha é que ele promete aí a profissionalização total e restrita, inegociável do futebol, da parte de governança do Flamengo, como reforma do estatuto, né, melhorar os processos internos, e é isso que a gente vai cobrar do BAP. Se vai ter resultado, né, aquela coisa do bater campeão, a gente vai ter que pagar para ver, né, mas essas questões a gente já vai vendo em algumas ações, se ele de fato vai cumprir, se de fato está começando a implementar, porque tem situações que a gente só vai ver a longo prazo, como títulos, a gente só vai saber em dezembro se a gente vai ganhar o Brasileiro, a Libertadores, em novembro, se vamos conseguir chegar na final e tal, mas ações, né, a gente vai começar já a ver de curto prazo. Então, deu quem era favorito durante todo o pleito, né, e não foi nenhuma novidade para quem acompanha de perto o processo, para quem acompanhou de perto o processo eleitoral do Flamengo, Rafa. E o Túlio deu um banho aí em mais uma eleição do Flamengo, um show na cobertura. A questão do José Boto, Túlio, é a primeira coletiva dele, também é um fato relevante que a gente debateu bastante ontem também, né? Sim, o Boto, inclusive o Boto faz parte, né, desse choque de gestão no futebol, né, de você ter um profissional, um diretor técnico, né, que é diferente do que a gente tem costume de ver no Brasil, né, os executivos e tal. O Boto vai ter essa, vamos dizer assim, a chave do futebol do Flamengo na mão, sem o protagonismo do dirigente amador, né, dos dirigentes amadores. Uma promessa do BAP, tanto que a gente viu na apresentação do Boto, né, na coletiva, não tinha um dirigente, não teve, né, nem sei se rolou depois, foto com camisa, aquela coisa, aquele monte de dirigente, só o Boto, né, e acho que a primeira coletiva dele, né, foi muito positiva dentro das suas falas, né, né, a gente acompanhou, fez a transmissão aqui no Coluna, e, né, ele falando, esclareceu a questão do Davi Luiz, né, ele falou... Até o nosso Yuri Sobral trouxe esse ponto aqui, deu carta branca para o Felipe, ele disse que ele, José Boto, quis manter o Felipe Luiz, falou sobre o CT fechado para quem não é do futebol, Lacina Traoré pode ser o primeiro reforço, o cara falou um monte. Do Traoré, na verdade, ele disse que o Traoré está sendo avaliado assim como outros jogadores, né? É um nome que acabou sendo vazado, mas, assim, até por ele conhecer, talvez já tem essa, né? Porque levou pro Shakhtar e tal, e não estou nem entrando aqui no debate se ele é bom ou se ele é ruim, mas que outros jogadores estão sendo avaliados, falou da questão do futebol feminino, da estrutura, né? Ele falou que pretende trazer mais 2 pessoas para trabalhar com ele, e essa questão, né? De você, não só o CT, né? Dele blindar o CT de presença de pessoas que não estão envolvidas no futebol, mas as viagens, né? Hotel. Então, vai de fato blindar ali, e o Boto, acho que é essa imagem, né? De reestruturação e profissionalização do futebol. Gostei do que ele falou na primeira coletiva, acho que é muito positivo. Aí entra aquilo, né? A retórica, a teoria, tudo isso é muito bonito, a gente vai ver na prática. E o torcedor só vai comprar isso também se houver resultados. Aí tem que ver também o quanto que assim, o que eu acho que a galera tem que entender, e eu também venho fazendo essa reflexão, assim como o Flamengo teve um choque de gestão em 2013, na questão principalmente financeira, de ser responsável, de mudar o status quo do Flamengo administrativo, isso agora vai acontecer no futebol. Isso agora vai acontecer no futebol, de fato, né? De fato. Então, a gente não sabe, né? Não tem como medir o quanto isso vai, né? A gente vai ter de resultado em termos de títulos. Mas é algo que dá muita esperança do que a gente pode vir para ver, assim, de vislumbrar no futuro do Flamengo. Do cara chegar lá e falar assim: olha, ele analisou não só o Felipe Luiz como treinador, assim, nas escolhas dele dentro das 4 linhas. O cara analisou até a coletiva do Felipe Luiz. Você vê como é que é importante a comunicação também, né? E ele falando que lá no... né, ele trabalha, né, com um scout analisando, observando treinadores, né? E que o Felipe Luiz entra dentro desse perfil de que ele ainda vê o Felipe Luiz com potencial de ser um dos melhores treinadores do mundo. Assim, o cara olhou tecnicamente, ele apontou que é uma coisa, tipo aquela coisa, o Felipe Luiz, um jogador
Tem muita história. Galera, vamos lá, compare. A gente fez a transmissão aqui. A coletiva de apresentação do Felipe Luiz. Olhem o que os dirigentes falavam, tá? Olha o que os dirigentes falaram lá naquela ocasião. E olha o Boto falando, né? Logicamente que ele foi bem superficial, né? Da motivação que levou a ele a manter o Felipe Luiz. E por mais... Pô, mas ele considerou tirar o BAP? Pô, que isso? Gente, não tá falando de profissionalização? Então quem decide é o profissional. Tanto que ele falou, se tiver falha, a responsabilidade é minha. Então, é o cara que toma a decisão. E tomou a decisão que a gente esperava, que era manter o Felipe Luiz. Mas olhem a diferença. Ah, Túlio, mas isso é garantia de que vai ganhar? Não é garantia. Mas, como eu disse, é um alento para um futuro muito melhor em termos de gestão dentro do departamento de futebol do Flamengo, Rafa. Excelente, é isso aí. Galera, a gente quer a tua participação também. Já está chegando aí para a galera que está acompanhando em tempo real, está chegando já a hora da virada, então um excelente 2025, um ótimo ano novo, né? Uma virada bem bacana, feliz, alegre aí para você. Que o ano que vem seja maravilhoso também para o Mengão, malvadão, queridão, colossal, o Flamengaço, né? Que tem um ano maravilhoso, um anaço, né? 2025 seja um ano incrível para o Flamengo, né? Com muitos títulos, tem Super Mundial, tem um monte de coisa bacana, Supercopa do Brasil no inicinho, já o Campeonato Carioca batendo na porta em janeiro, já na metadinha de janeiro já tem jogo pra gente curtir. Então é isso, um excelente ano novo pra galera. Poeta Túlio, meu ídolo, desejo exatamente isso pra você, um ano sensacional, tudo nosso, nada deles em 2025. Meu ídolo, Poeta Túlio Rodrigues, fecha a conta pra gente. Já vou mandar um abraço também, um feliz ano novo pro Leandro Martins, que tirou onda na produção, pro Yuri Sobral, que também esteve com a gente aqui, ajudando também do início ao fim. Poeta Túlio, meu ídolo de regatas, tamo junto. Isso aí, também desejo para você tudo em dobro, meu ídolo de regatas, para a família toda também, para nossa querida Carol, já tá até fazendo C, né? Rafa Penido faz o C de Carol e eu faço o C de Cláudia, né? Tudo certo. Então, o C, vamos fazer então. Vamos fazer. Então. Aqui, peraí, aqui, ó. O C. Junta aqui na tela, pra gente formar um mosaico. Peraí. Aí tu tem que fazer pra cá, ó. Aqui, ó. Aí forma o coração. Tem que fazer com a outra mão pra cá, ó. Que aí forma... Não, com a outra. Com a sua mão direita. Aí, ó. Pra cá, ó. Ai, meu Deus. Não, foi. Bota pra cá, que aí forma o coração. Tá bom. Mas desejo tudo em dobro pra você, pra família toda, pra galera aqui que nos acompanha sempre. Espero que em 2025 todo mundo esteja com a gente também. Boas entradas para todos, saúde, né? Muita prosperidade para geral. Vamos que vamos, tudo nosso, que o Mengão nos dê muitas alegrias ano que vem e vamos embora por mais. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!